assinar um TAC impede ou não um processo penal relativo ao mesmo fato do TAC. E óbvio que eu não vou falar aqui apenas obviedades, vamos passar adiante de algo que é tão básico que provavelmente todos sabem a resposta e vamos chegar numa questão prática para a advocacia criminal. Pois bem, o STJ decidiu que a assinatura do termo de ajustamento de conduta num órgão ambiental, por exemplo, não impede a instauração da ação penal, não impede que tenha início um processo penal relativo ao mesmo fato. Ou seja, é possível que aquele agente assine hoje um TAC relativo a um dano ambiental, a um crime ambiental, a uma conduta que tenha causado um dano ambiental, e depois de assinar aquele TAC, uma semana depois, 2 semanas depois, ele seja surpreendido com a citação de um processo criminal relativo ao mesmo fato. Não há nenhum impedimento aqui. Essa é a decisão do STJ. Dessa forma, temos uma ausência de impedimento, de modo que, ao assinar um TAC por um dano ambiental, logo depois de assinar esse TAC por um dano ambiental, é possível que aquele indivíduo seja processado criminalmente pelo mesmo fato, porque o TAC não tem natureza penal, não é uma transação penal, não é uma suspensão condicional do processo, e não podemos confundir esses institutos. O TAC, ele tem uma natureza voltada ao direito coletivo no âmbito civil, e aí um pouco misturado entre civil e administrativo, dependendo das sanções, dependendo das consequências desse TAC. Por outro lado, a transação penal e a suspensão condicional do processo têm natureza penal e podem sim impedir um processo. No caso da transação penal, nem chega a ser denunciado. E no caso da suspensão condicional do processo, é denunciado, mas o processo fica suspenso. Assim, não podemos confundir esses institutos. O TAC, que não é penal, e transação penal e suspensão condicional do processo.